Nós vamos continuar agora com alguns exercícios e primeiro a ideia é detalhar aqueles exercícios que o livro traz e às vezes de uma forma não tão clara ou não tão evidente. Depois que nós concluirmos aqui as teorias associadas, eu vou selecionar alguns exercícios, alguns problemas e vou resolvê-los aqui também. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer 3, que são aqueles 3 que o Bier traz, e depois nós vamos avançar mais uma parte da teoria com as integrações que eu comentei na aula anterior. E a partir daí nós vamos começar a utilizar de forma múltipla processos de determinação da linha elástica e da inclinação a partir do carregamento dado ou a partir do momento que nós podemos determinar. Vocês vão perceber que em algumas situações nós vamos usar o momento e para alguns isso vai ser mais simples porque são 2 etapas a menos. E em outras nós vamos usar as 4 integrações. E também para alguns isso vai ser mais fácil, porque embora seja uma etapa a mais, algumas pessoas têm problema para determinar o momento. Mas é importante o adendo que não é possível que vocês pulem essa etapa de determinação de momentos, tá? A determinação das linhas elásticas é algo fundamental na engenharia, especificamente na civil, e nós lidamos o tempo todo com forças e giros, sendo esses giros os torques, que são os momentos. Então, é fundamental escrever uma expressão algébrica para a determinação dos momentos. Sempre nós vamos fazer isso como sugerido aqui na imagem, né? Eu vou fazer um corte na minha estrutura e, se eu estou avaliando o lado esquerdo, esse corte aqui vai me dar um momento horário com um cisalhamento negativo. Se eu avalio o lado direito, eu vou ter um corte horário com vou ter um giro horário, né, um momento horário, com cisalhamento positivo. Então, nós precisamos conseguir escrever esse tipo de expressões. Ok, visto isso, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é entender qual é a pergunta, né? Então, eu vou colocar sempre em vermelho as perguntas, em azul informações que sejam dadas sobre algum valor ou alguma coisa importante, e em seguida em preto eu começo a resolução desses exercícios. Eu não vou numerar porque às vezes eu mesmo me perco nesses números, eu vou fazer acréscimos de aulas nos semestres subsequentes, então eu não quero numerar porque depois eu vou precisar modificar isso. Ok. Queremos determinar a linha elástica, né? Nós já vimos que a linha elástica é o y de x, e a deflexão no ponto A. Observem que, a partir dessa estrutura, não era necessário dizer que a deflexão precisa ser em A, porque é lógico que se isso aqui é engastado, a maior deflexão está no ponto A. Então essa é a deflexão máxima, a deflexão crítica. Então é o ponto que nós queremos. Ok, eu vou fazer um corte aqui, como sugerido por ele, eu vou nomear esse corte aqui de ponto C, e a partir disso nós vamos fazer um somatório dos momentos em relação a C, e como isso está em equilíbrio, precisa ser igual a 0. Olhando então isso a partir do ponto C, nós temos o seguinte, eu vou fazer o somatório dos momentos aqui, eu já tenho esse momento, que é o momento M, que eu vou calcular, e a única estrutura que eu tenho nesse corte, observem que embora esse ponto C parece estar aqui, mas ele pode ser qualquer ponto na imediação do engaste, né? Qualquer ponto até ali, porque não tem mais carga nenhuma aqui. Então, quando eu faço essa avaliação, eu tenho que esse momento tende a um giro anti-horário, que é positivo, e não tenho mais nada aqui. Então, a distância desse momento é P vezes x, mais m, que é o momento ali do ponto C, e isso vai ser igual a 0.
Por consequência, então, eu tenho que a minha expressão de momento m de x aqui é menos p vezes x. Isso aqui, eu já vou resgatar a equação daqui de cima, nesse formato aqui, que é o segundo. Eu vou deixar ela em azul, como se fosse algo dado, né? Essa expressão aqui é a que nós vamos utilizar, né? Lembrando que eu tenho aqui um m de x. Ok. Visto isso, então, eu vou substituir nesta expressão o momento, né? Então, eu sei aqui que isso é igual a menos px. E aí observem por que eu vou usar a forma 2, que é a forma que eu deixo o módulo de rigidez aqui do lado esquerdo. Porque se eu deixar aqui, eu vou ter que ficar carregando esse aí em cada uma das constantes que eu vou encontrar. Então isso é bastante problemático e eu não acho que é viável. Então, ok. A primeira coisa que nós vamos fazer é integrar essa estrutura aqui. E nesse primeiro processo de integração, eu vou obter o seguinte, né? O meu EI, né? Ele vai ter uma ordem a menos e a integral aqui de menos px dx. A consequência disso é que a integral de menos px é menos px ao quadrado sobre 2, mais C1. Então, essa é a nossa primeira expressão, e observem que isso é igual a EI θ de x, porque dy dx é θ. Então, temos aqui a nossa primeira expressão. Na segunda, eu vou integrar novamente, né, isso tudo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é integrar aqui, integrar aqui. É interessante ver que as integrais que nós estamos trabalhando aqui vão ser integrais indefinidas, porque eu não estou colocando os limites de integração. Então, a integral de dy dx ali, que é a integral de θ, vai ser y de x. E do outro lado, né, eu tenho agora integral de x quadrado, que é x ao cubo sobre 3. 3 vezes 2 é 6, mais C1x, mais C2, então eu tenho as duas constantes. E aí, o que nós vamos fazer é a aplicação de condições de contorno. Vou descer um pouquinho essa imagem para deixar ela bem aqui. E nesse momento aqui, eu vou colocar que essas são as condições de contorno, que de um modo geral a gente vai chamar de C.C. Então, C. Condições de contorno. Mas antes de analisar a imagem, né, observem que essa figura tem aquelas condições de contorno que nós vimos anteriormente. Então, em x igual a 0, eu não tenho y igual a 0, porque aqui eu tenho a deflexão máxima. Então, é um ponto, né? Agora, em x igual a L, eu tenho aqui que o meu θ é igual a 0, porque eu não tenho deflexão nesse ponto. Em x igual a L também, eu tenho que o meu y é igual a 0, porque eu não tenho deflexão. Então, essas são as duas condições de contorno que nós vamos utilizar. Nessa situação, com certeza as minhas constantes vão obter algum valor. E aí, eu vou colocar da seguinte forma, em vez de asterisco, eu vou chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2.
São as duas equações que nós vamos utilizar. Então, a primeira condição de contorno, x igual a L, θ, que é dy, eu vou colocar dessa vez isso aqui explícito, θ dy dx vai ser igual a zero. Então isso aqui eu vou aplicar em 1. Então resgatando aqui 1, nós temos o seguinte, dy dx é zero, né? Vou colocar aqui em vermelho. X é L. E então nós temos essa expressão, que basicamente é igual a zero. Consequência disso, o meu C1, então C1 é igual a PL quadrado sobre 2. Ok, contamos a primeira constante. A minha segunda condição de contorno é que x igual a L, eu tenho y igual a zero. Então isso eu vou aplicar em 2. Observem que em um segundo momento nós não vamos ter apenas duas equações, mas 4 equações, que vai ser um pequeno problema. Então, meu y é zero, o meu C1 tem valor, porque nós já descobrimos isso, então C1 é PL quadrado sobre 2, e agora então resta descobrir C2, se é que C2 tem valor, né? Porque isso pode ser zero, tá? Então, substituindo ali o PL quadrado sobre 2 e o L, e lembrando que x é igual a L também, né? Observe que eu estou substituindo aqui em x igual a L, né? Então, eu vou encontrar aqui um valor para C2. E C2 vai ser menos PL ao cubo sobre 6 mais PL ao cubo sobre 2. Né? Então, basicamente, ali a minha conta é 1 sobre 6 menos 1 sobre 2. Então, eu vou ter menos 3 mais 2, vai dar menos 2 sobre 3, menos 1 sobre 3. Então, menos 1 sobre 3 PL ao cubo. Ou PL ao cubo sobre 3, né? Da forma que cada um achar melhor. A partir disso, então, agora eu tenho a expressão para a linha elástica. E aí eu respondo, então, a minha primeira pergunta. Né? Qual é a expressão da linha elástica? C1 é PL quadrado sobre 2 e C2 é menos 1/3 de PL ao cubo. Então, respondida a primeira pergunta. A segunda pergunta é o delta máximo, na verdade, né? Que é o delta em A. A ocorre em x igual a zero. Então, eu vou substituir esse valor de x igual a zero aqui na expressão de cima. Eu vou deixá-la em azul, aquela é uma das respostas, mas nós vamos utilizá-la aqui. Eu vou colocá-la em preto de volta. Então, x igual a zero. Aqui de novo, x igual a zero. E eu encontro então a deflexão máxima. E essa deflexão máxima vai ser menos PL ao cubo dividido por 3EI.
Essa, então, é a minha expressão para a deflexão máxima. E essa era a pergunta, né? Isso, deflexão ΔA. A gente pode até avançar um pouquinho, embora não foi isso o que foi perguntado, mas nós podemos encontrar a inclinação, né, em A também. E aí, para fazer isso, aqui, equação 1, cadê? Aqui em cima, né? Para fazer isso, eu ia colocar aqui em x², eu ia substituir por zero. Então, basicamente, a inclinação, ela é C1. E C1 nós encontramos aqui embaixo, que é PL² sobre 2. Então, vou colocar aqui um E. O θ de x, embora não seja a pergunta, né, lembrando disso, ele vai ser 2EI, ou melhor, PL² sobre 2EI. Então, ok. Fizemos o nosso primeiro exercício. Demoramos um pouquinho, porque eu fui detalhando mais as partes, né? Mas agora eu pretendo fazer de uma forma um pouquinho mais rápida para a gente ganhar tempo e esses vídeos não ficarem tão demorados, porque vocês vão perceber que é muita coisa para escrever. Então, ok, mesmo princípio, eu tenho aqui uma viga agora biapoiada com carregamento distribuído e nós temos duas abordagens para esse problema. Nós podemos montar ou construir a equação m de x, que é o momento em função de x, ou nós podemos, a partir da carga, fazer 4 integrações até encontrar a linha elástica. Nesse momento, nós vamos pela primeira perspectiva, encontrar aqui uma expressão para um momento, e depois disso realizar as duas integrações necessárias. Então percebam o seguinte, as reações de apoio aqui AX, ou melhor, AY e BY são iguais, e elas são iguais a W vezes L dividido por 2. Então quando eu faço um corte ali, já estava até escrito aqui, eu não tinha visto, né? Mas está aqui, WL sobre 2. Quando eu faço um corte num ponto qualquer, que ele está chamando agora de ponto D, nós vamos então realizar o somatório dos momentos em relação a esse ponto D. Esse somatório de momentos tem que ser igual a 0. E isso vai nos levar ao seguinte, meio WL vezes X, né, que vai girar de forma horária. Então, esse aqui é o nosso primeiro fator que vai gerar momento. E o segundo é a própria carga, né? Então, a carga, eu vou precisar concentrar ela primeiro. Então, eu tenho W vezes X. E depois, colocá-la no centroide da distribuição, que é o X sobre 2, que vai ser a distância. E isso vai girar no sentido anti-horário. Então, ela vai ser positiva. E, por fim, eu tenho o momento. Então, ok. Reorganizando isso daqui, eu tenho que o meu momento m de x vai ser meio WLX menos WX² sobre 2. Então, essa é a expressão que eu vou utilizar. E aí, de novo, né, reaproveitando aqui, nós temos a equação aqui de cima, né, para determinar a linha elástica. E ela vai ter esse formato. Menos WX² sobre 2 mais meio WLX. Eu acabei mudando a ordem aqui, mas não tem problema, né? O que nós vemos que pode facilitar um pouco a nossa vida? As duas estruturas estão em função de W sobre 2. Então, eu vou pegar esse W sobre 2, vou colocar ele aqui na frente, e dessa forma nós vamos ter o seguinte, menos x² mais LX. Isso aqui pode ser um fator que vai facilitar as nossas equações. Então, nós vamos seguir nessa perspectiva. Ok.
Então, primeira integração. E aí, quando eu integro agora, eu vou ter Rei dy dx. E isso vai ser igual a integral do que está aqui. E isso vai nos gerar a nossa primeira equação. Né? Vamos tomar este padrão. E aí eu tenho o seguinte. Vou continuar copiando aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Então eu tenho aqui w sobre 2 vezes menos x ao cubo sobre 3 mais lx quadrado sobre 2 mais C1. Cuidar para não colocar o C1 dentro do parêntese, porque ele não tem relação aqui, né? E aí, nossa segunda integração, eu tenho EI y de x. E a integração desse termo todinho aqui. Então, essa é a nossa 2. E aí nós temos o seguinte. EI y de x vai ser igual ao w sobre 2 x à quarta sobre 4. Então, 4 vezes 3. Mais x ao cubo sobre 3 vezes 2. Mais C1x mais C2. Então, essa é a nossa expressão. E agora nós vamos utilizar as condições de contorno, que elas já estão dadas aqui do lado, né? E, de modo geral, são condições bastante simples de determinar. Como nós temos aqui uma estrutura biapoiada, então, tanto em x igual a 0 quanto x igual a L, eu não tenho deflexão. Eu ainda tenho uma condição de contorno aqui no meio, que em L sobre 2 eu tenho θ igual a 0, mas não é necessário utilizar essa condição nesse momento, tá? Mas já é bom que vocês consigam pensar um pouquinho sobre isso. Ok, então a primeira condição, x igual a 0, y igual a 0. Essa é uma das melhores condições que nós temos. Por quê? Quando eu pego essa expressão e faço essa substituição, olha que coisa ótima que acontece. Aqui é 0. Aqui também é 0. Aqui é 0. E aqui ele já disse que era 0. Né? Então o que sobrou? C2 igual a 0. É muito bom quando nós temos essas condições e não são funções trigonométricas, né? Porque, por exemplo, cosseno de 0 é 1. Então, temos exceções, né? Mas é muito bom quando nós temos essas condições, porque a gente sabe que uma das constantes vai ser anulada. E agora eu tenho x igual a L e y também igual a 0. E aí, né, já não vamos ter essa daqui. Não vamos ter essa condição tão tranquila, né? O que vai acontecer agora? Aqui continua sendo 0, ótimo. Mas aqui é L. Aqui também é L. E o que nós encontramos antes é que C2 é igual a 0. Então essa constante não existe mais, já que ela é 0. E C1 vezes X, então, vezes L também. E aí o que nós temos aqui é o seguinte.
W sobre 2 vezes menos L à quarta, e aqui no segundo termo também L à quarta, tá? Porque L ao cubo vezes L vai dar L à quarta. E aqui eu tenho L também. Então o que eu posso fazer? Vamos simplificar um pouquinho isso aqui. Aqui vai ser 3, aqui perde um L e aqui também perde 1. Então será dado em função de L ao cubo. E aí eu tenho essa expressão, menos L sobre 12 mais L sobre 6. Ou melhor, menos 1 sobre 12 mais 1 sobre 6, porque o L ao cubo é comum, né? Então, basicamente, essa é a expressão que nós temos que resolver aqui para encontrar o valor de C1. Já passando para o outro lado, eu tenho W sobre 2L ao cubo, 1 sobre 12 menos 1 sobre 6. Então, essa daqui é que é a expressão que nós precisamos utilizar para descobrir o valor, né, o valor da constante 1. Então, isso aí vai dar menos 1 sobre 12, e então o valor da constante é menos WL ao cubo sobre 24. Ok, o que nós vamos fazer agora, respondendo as perguntas, né? A equação da linha elástica. Essa é a primeira pergunta. E, de um modo geral, mesmo que não seja pergunta, acaba que nós precisamos responder, tá? Então, eu tenho aqui a equação da linha elástica, é o y de x, que é igual a 1 sobre EI, vezes, eu tenho ali menos wx à quarta sobre 24. Observem que eu posso simplificar isso daqui, tá? E é o que nós vamos fazer depois. Tenho mais o que aqui? Mais Lx ao cubo sobre 12. E tenho menos WL sobre 24. Ok, então essa é a nossa... e vezes o x, né? Porque essa constante aqui, aqui ela tinha o x, né? Então é vezes x. Então, ok. Agora nós podemos simplificar essa expressão um pouco. Observem que W é comum. W é comum a todos? Está faltando alguma coisa aqui? W é comum a todos, né? Aqui faltou o W. Então, ó, W é comum a todos. O EI também. O maior denominador é 24, então eu vou colocar o 24 aqui. E aí sobra menos x à quarta, mais 2lx ao cubo, né? Porque 2 sobre 24 vai dar 1 sobre 12. E menos L ao cubo vezes x. Ok, essa é a expressão da linha elástica. Essa expressão é uma expressão que ela fica mais fácil para a gente substituir, porque ele pergunta aqui qual é a deflexão máxima. É um pouco intuitivo que essa deflexão máxima ocorre no meio. Então, bom, essa é uma perspectiva, né? A outra perspectiva que nós temos, também é importante eu dizer isso, nós podemos usar o cálculo integral diferencial. dy dx igual a zero é um ponto crítico. Então, quando eu substituo isso aqui em 2, ou melhor, em 2 não, em 1, né? Aqui, em 1, quando eu faço a substituição, eu vou encontrar que aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, né? Ou melhor, não, só aqui é 0. E aí eu vou encontrar essa relação aqui, e eu preciso, a partir dela, descobrir o ponto x. Então a gente vai fazer uma manipulação algébrica aqui,
Lembrando que, cadê C1? C1 está aqui, né? Então C1 tem valor, e aí, por meio de uma manipulação algébrica, a gente encontra o valor de x. Mas eu já vou fazer esse passo aqui adiantando, e aí nós vamos encontrar que x é igual a L sobre 2, que nesse caso é bastante intuitivo isso, não precisa fazer toda essa conta. Mas em outros casos não será. Então é por isso que eu estou dando esse contexto, tá? Vocês vão precisar utilizar essa equação aqui para encontrar a posição x que tem θ igual a zero. Então já pensem um pouquinho sobre isso. Ok, feito isso então, eu vou substituir esse valor de x igual a L sobre 2 aqui. Quando eu substituo, eu vou encontrar, né, qual é a deflexão máxima. Então eu vou colocar assim, a delta máximo aqui, quando eu substituo o L sobre 2. Cuidado, tá? Porque eu estou substituindo o L sobre 2 todinho. Então, isso aqui está entre parênteses, elevado à quarta. Aqui é só uma multiplicação simples, mas aqui também, ó, é L sobre 2. E aí isso gera um certo, vou colocar assim, um certo desconforto, porque a gente vai precisar manipular esses números aí, e vai ficar uma coisa assim, bastante, colocar bastante expressiva para encontrar esses valores, né? Então, eu vou ter ali, ó, L a quarta, que vai ser 2, 4, 8, 16, né? Mais 2L a quarta sobre 8, e menos L a quarta sobre 2. E aí, fazendo essa soma, nós vamos encontrar qual é a deflexão máxima. Só que observem, nós vamos encontrar isso aí como uma expressão, né? Uma expressão algébrica. Né? Basicamente o que eu tenho aqui, ó, é menos 1 sobre 8, mais 2, 4, 8, 4, né? Mais 1 sobre 4, menos 1 sobre 2. E aí eu preciso somar esse povo todo aí para descobrir esse valor, porque o L a quarta, ele é comum a todos, né? Observem isso. Aqui eu tenho L a quarta, L vezes L ao cubo vezes L. Então todos são L a quarta, né? Aqui dá para ver que o denominador comum vai ser 8, né? Eu não ia fazer, mas já estou fazendo, né? Então, menos 1, 8 por 4 vai dar 2, 8 por 2 vai dar 4. Então, aqui eu tenho menos 2, menos 3. Então, eu vou ter menos 3 sobre 8. Então, basicamente, isso aí que vai ser a deflexão máxima, né? Copiar aqui. E aí eu tenho L a quarta, aqui menos 3 sobre 8. Ainda dá para multiplicar, na verdade, né? Eu estou fazendo mais a confusão. 8 vezes 24. Vamos deixar assim, na verdade. Menos 3 sobre 8. Mas enfim, só multiplicar. Eu não vou pegar a calculadora para fazer isso aqui, não. Ok, então já estamos aqui em 35 minutos. E esse último aqui, ele é maior ainda. Eu vou parar esse vídeo aqui então, e depois eu continuo. Mas na verdade, antes de terminar, vamos terminar isso daqui já que a gente começou, né? Se não deixa o negócio pelo caminho, eu acho que isso aqui não é 3 sobre 8 não, alguma coisa está errada. 2, 4, 8, 16. Então, menos 1 sobre 16. 2, 4, 8. Então, mais 2 sobre 8. E aqui, menos 1 sobre 2. Foi isso que eu coloquei errado, então, não era 16.
Então, o denominador comum vai ser 16 menos 1. 16 por 8 vai dar 2. Vezes 2, 4. 16 por 2 vai dar 8. Né? Então, o que a gente tem aqui? Menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Então, menos 5 sobre 16. Vou achar a calculadora e fazer essa conta aqui. 16 vezes 24. 384. Então, vou substituir esses números aqui em vermelho. Menos 5. Vou puxar essa linha. Ok, agora sim. Aí, na sequência, nós fazemos esse outro, que ele é longo, porque aqui nós vamos ter uma estrutura um pouquinho diferente. Vocês já podem observar aqui que nós temos uma quantidade de condições de contorno. Então, por essa quantidade, já é sugestivo que não vai ser tão simples quanto foi nessa primeira situação aí. Vocês vão perceber que nós não vamos ter apenas duas condições de contorno. E isso vai acontecer por quê? Porque eu tenho uma carga concentrada aqui e ela vai dividir a viga em duas regiões. Mas enfim, deixa eu encerrar esse vídeo e logo a gente volta.